Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa semana a gente vai começar a fazer a revisão, tá? Do segundo bimestre, já se preparando para a prova. Então, eu separei a revisão em duas partes, essa semana e na próxima, ok? Então, se para você estudar para a prova, eu aconselho vocês a assistirem os vídeos de revisão. Isso se você fez tudo certinho, assistiu as videoaulas, fez as tarefas, tudo certinho. Assiste o vídeo de revisão e foca na lista de exercícios que eu vou mandar para vocês. Essa lista vai ajudar bastante vocês na prova, tá bom? Então, foca nessa lista, tenta fazer ela tudo certinho. A gente vai ter as lives para poder tirar essas dúvidas. Então, fazendo a lista tudo certinho, você vai conseguir ir bem na prova, ok? Então, os conteúdos do segundo bimestre são esses. A gente viu estudo das expressões algébricas, que é a parte de monômios, polinômios. Nós estudamos triângulos, né? A gente fez o estudo dos triângulos. A gente viu construções geométricas, estudamos os quadriláteros e estudamos os polígonos regulares, né? Lembra lá na circunferência que tinham escrito o circunscrito, tá? Bom, a parte de construções geométricas a gente não vai cair na prova, tá? Por quê? Porque essa parte vai ser cobrada no trabalho de habilidades, ok? Já os outros conteúdos, esses sim vão cair e é disso que vai se tratar a nossa revisão aqui. Então, você não precisa estudar o capítulo de construções geométricas, apenas esses 4 aqui. Então, na revisão de hoje, eu vou abordar qual? O estudo das expressões algébricas e o estudo dos triângulos, ok? Então, vamos lá. Estudo das expressões algébricas é a parte de monômios e polinômios. Então, a gente viu o que é um monômio, que, por exemplo, é um termo do tipo assim, 3n, que eu tenho a parte numérica, então essa é a parte numérica, e tenho a parte literal, que são as letras. Eu posso ter um monômio também do tipo 8xy. A parte literal, então, é o xy e a parte numérica é o 8. E aí nós estudamos os monômios semelhantes, tá? Que são aqueles que têm a mesma parte literal. Lembrando que essa parte tem que ser exatamente igual. Todos os expoentes iguais, as letras todas iguais. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente tem que ligar aqui quais são os monômios semelhantes. Eu te aconselho agora você pausar o vídeo e tentar você mesmo fazer essa ligação. Se quiser, copia no caderno e faz isso. Mas pausa lá e tenta você fazer sozinho. E depois você continua o vídeo. Então, vamos lá. O que tem a parte semelhante, ó, xy. Desses daqui, quais tem o xy? É esse daqui. Então, vai ficar esse com esse. X ao quadrado do y, então esse é semelhante a esse daqui. AB ao cubo, então vai ser semelhante a esse daqui, AB ao cubo. 5AB vai ser semelhante a AB. 8y vai ser semelhante a 5y, porque tem a mesma parte literal. Depois a gente começou a ver a adição de monômios, na verdade adição e subtração. Então vamos relembrar aqui, ó, quando eu tenho adição de monômios, eu vou pegar a parte numérica e somar. 2 mais 6 dá 8 e vou repetir a parte literal. Lembrando que eu só posso fazer isso se forem monômios semelhantes, se não for, eu não posso somar, eu vou manter do jeito que tá. Então, olha só, 5 menos 7. 5 menos 7 fica menos 2 e vou repetir a letra, B. Agora aqui, ó, 5 menos 6. 5 com menos 6 vai dar menos 1. Menos 1 mais 10 vai ser 9. Então, vai ser 9 e a letra x ao quadrado. Mas eu posso ter letras diferentes. Então, aqui, ó. X com x, então eu vou primeiro unir aqui, ó, 3x mais x, mais x mais o y. O que eu fiz? Eu deixei esses dois um do lado do outro aqui, ó. Então, 3 mais 1, porque quando não aparece nada é porque vale 1.
3 mais 1 dá 4x mais o y. Aqui, ó, preciso ver A com A. Então, 2 menos 5, 2 menos 5 vai dar menos 3, vou repetir a letra A. E agora eu vou fazer aqui B com B. 3 mais 2 vai dar 5 e repete a letra B. E essa daqui é a resposta, gente. Não é para mexer mais porque agora não são monômios mais semelhantes. Depois disso, a gente estudou a multiplicação de monômios. Então, olha aqui, ó. 2 vezes 3x, isso daqui eu multiplico os números, dá 6x. 5x vezes 4x, multiplico número com número, 5 vezes 4 dá 20 e letra com letra, x vezes x. Só que quando eu estou multiplicando assim a letra, isso aqui na verdade é uma potência que eu somo os expoentes. Lembra da propriedade de potência? Potências de mesma base eu mantenho a base e somo os expoentes. Quando não tem nada é porque o 1 está aqui, ó. 1 mais 1, 2. E repete ali o 20. Então, isso daqui é 20x ao quadrado. Aqui, ó, 2a ao cubo vezes a ao quadrado. Como não tem outro número, eu vou manter o 2 só. A ao cubo vezes a ao quadrado, eu vou manter a base, que é a, e somo os expoentes. 3 mais 2, 5. Aqui, número com número. 2 vezes 5 vai ser 10. X com x. X ao cubo vezes x ao quadrado, eu vou somar os expoentes, 3 mais 2, 5, então fica x à quinta. O y não tem mais nenhum y aqui, e o z também só tem ele, então vai ficar 10x à quinta y vezes z, ok? E depois a gente viu a divisão de monômios, lembra que então a gente viu o que era? Nós estudamos as operações, adição, subtração, multiplicação e aí a divisão. Então, na divisão, a gente, da mesma forma que na multiplicação, eu faço número com número, letra com letra, tá? Então, olha aqui, ó, 10x ao cubo dividido por 2x. Então, eu vou dividir o número com o número. 10 divididos por 2 dá 5. E x ao cubo eu divido por x. Como que eu faço a divisão disso, ó? Eu tenho x ao cubo que está dividindo x. Na divisão de potências que tem a mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, aqui o expoente é 1 porque não aparece nada. Então, 3 menos 1 fica 4. Então, vai ser x elevado à quarta potência. Opa, perdão, disfarce. 3 menos 1 é 2. Então, fica x ao quadrado. X ao quadrado. Então, essa é a divisão. Agora aqui, ó, número com número, 4 dividido por menos 2. É só fazer 4 divididos por 2 dá 2. Como tem o sinal negativo, eu vou repetir o sinal. X ao quadrado dividido por x. Então, eu vou subtrair os expoentes, ó. 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar só x elevado a 1, que é a mesma coisa que o x só. E agora o y, ó. Y com y. 3 menos 1 dá 2, então vai ser y ao quadrado. Aqui, menos 11, como não tem nenhum outro número, eu só vou repetir o menos 11. A ao cubo dividido por a ao cubo, ó. Subtrai os expoentes. Então, fica 3 menos 3, então fica a elevado a 0. E a gente sabe que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, é menos 11 vezes 1, que é a mesma coisa que o menos 11 sozinho. Aqui, ó, menos 15 dividido por menos 3, ó, menos com menos vai ficar mais. 15 divididos por 3 é 5, 5 positivo. M, aqui estava faltando um 5 aqui. Então, aqui, ó, m elevado a 5. 5 menos 2, né? 5 menos 2 vai ser 3. Então, vai ser 5m ao cubo. Depois disso, a gente estudou a potenciação de monômios. Então, quando eu tenho
potência assim, ó, que tá entre parênteses. Olha só a importância do parênteses aqui, ó, porque é todo esse termo que está elevado ao quadrado. Então, eu preciso elevar o 7 ao quadrado e o x também, x ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, 49x ao quadrado. E aqui, ó, a potência aqui do 3 vale pega o 3 ao quadrado, vezes o x ao quadrado, quando eu tenho potência de potência, lembra dessa propriedade? Eu tenho um número elevado, uma potência de potência, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes, ó, m vezes n. Então, nesse caso aqui, x ao quadrado é 2 vezes 2, que vai ficar x à quarta. 3 ao quadrado é 9, então é 9x à quarta. Aqui, ó, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. X ao quadrado. Y ao cubo ao quadrado. Multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, é y elevado a 6. Agora aqui, ó. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai ser 4. X ao quadrado vai ser x ao quadrado. Y ao cubo vai ser y elevado a 6, né? Porque 3 vezes 2 dá 6. Ok? Bom, depois disso a gente começou a ver polinômios, que é quando eu tenho a adição ou subtração de vários monômios, tá? Por isso o prefixo poli, que quer dizer vários monômios. E aí a gente começou a estudar adição e subtração de polinômios. A adição de polinômios é igualzinho à adição de monômios, tudo a mesma coisa, tá? Agora, a subtração dos polinômios tem um detalhe que vale a pena a gente lembrar. Por quê? Porque quando eu estou subtraindo um polinômio inteiro, eu preciso tomar cuidado com a regra de sinal, tá? Porque esse sinal aqui vai alterar todos os outros sinais. Então, esse da frente aqui eu posso só repetir, 12x ao quadrado mais 9x menos 10. E esse sinal de menos, quando está na frente do parênteses, ele vai alterar todos os sinais aqui, ó. Se aqui está positivo, vai ficar menos, então vai ficar menos 10x ao quadrado. Aqui está positivo, vai ficar menos 2x. E onde está negativo, fica mais 7. Agora eu vou somar e subtrair os termos semelhantes, ó. 12x ao quadrado com menos 10x ao quadrado, 12 menos 10 dá 2, então vai ficar 2x ao quadrado. 9x com menos 2x, 9 menos 2 dá 7x. Menos 10 com mais 7 fica menos 3. E essa daqui é a resposta. Depois disso, a gente estudou a multiplicação de polinômios. Que olha só, aqui eu tenho um polinômio multiplicado por um monômio. Então, eu preciso aplicar a regra da distributiva, ou seja, quando eu vou pegar esse valor aqui e distribuir para cá. Então, eu vou multiplicar esse com esse primeiro, ó. 5 vezes 2, 10. X vezes x ao quadrado, ó, somos expoentes. 1 mais 2, 3, então vai ficar x ao cubo. Mais, e aí eu faço a multiplicação desse agora com esse. 5 vezes 3, 15. X vezes x vai dar x ao quadrado. Agora esse daqui com esse daqui. 5 vezes menos 4 vai ser menos 20. E o x aqui sozinho. Ok? Aqui já está feita a minha multiplicação. Esse é o resultado. Como eu não tenho mais termos semelhantes, não tem mais como eu somar ou simplificar isso daqui. Agora vamos lá. Quando eu tenho um polinômio multiplicando por outro polinômio, preciso tomar cuidado. Por quê? Esse primeiro termo tem que multiplicar todos os termos aqui e o segundo termo também. Tem que multiplicar todos esses termos aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Esse com esse vai ficar 8 vezes 1, 8. X vezes x ao quadrado, ó, somos expoentes. 1 mais 2, 3. Então, x ao cubo. Agora, vamos fazer esse aqui com esse. 8 vezes 9, isso daqui vai dar 72. X vezes x dá x ao quadrado.
Agora, 8x vezes 5 vai ser 8 vezes 5, 40, e repete o x. Até aqui, ok, multipliquei por 8x, agora eu preciso multiplicar tudo por 5. Então, vai ficar 5 vezes x ao quadrado é 5x ao quadrado. 5 vezes 9 vai ser 45x. 5 vezes 5 vai ser 25. Agora eu preciso olhar aqui os termos que são semelhantes. Ó, quem que é semelhante aqui? Eu tenho que esse daqui é semelhante a esse. E tenho também que esse daqui é semelhante a esse daqui. Então, feito isso, a gente vai somar os termos semelhantes. O 8x ao cubo eu vou manter, porque não tem nenhum termo semelhante. 72 mais 5, isso daqui vai dar 77. Então, fica 77x ao quadrado. 40 mais 45, isso daqui vai dar 85x mais o 25. Faltou o x aqui, mais o 25. Então, isso daqui é o resultado da minha multiplicação. Não tenho mais monômios semelhantes, então não tem mais como fazer essa soma ou subtração. Ok. Depois disso, a gente estudou divisão de polinômios. Então, olha só. A gente estava estudando como que a gente faz a divisão de um polinômio por um monômio. Então, para isso, eu preciso tomar cuidado. Se fosse a multiplicação, eu ia ter que distribuir. Na divisão, também, eu vou dividir cada um dos termos por esse daqui. Então, olha só. Primeiro, eu vou dividir menos 14x ao cubo por 2x. Então, eu vou fazer número com número. Menos 14 dividido por 2 vai ficar menos 7. X ao cubo dividido por x, aqui o expoente é 1. 3 menos 1 dá 2. Então, fica x ao quadrado. Agora, o segundo termo. 10x ao quadrado dividido por 2x. Ó. 10 divididos por 2 dá 5, positivo. X ao quadrado dividido por x vai dar 2 menos 1, 1. Então, aqui é como se nem tivesse também esse 1. Agora, menos 8x dividido por 2x. 8 dividido por 2 dá 4, vai ficar menos 4. X dividido por x, ó, 1 menos 1, que são os expoentes, vai dar 0. E qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, nem precisa pôr aqui. E essa daqui é o resultado da minha divisão. Agora aqui. 12a ao cubo dividido por 4a. 12 divididos por 4 dá 3. A ao cubo dividido por a, ó, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, vai ficar a ao quadrado. Então, aqui fica 3a ao quadrado. O segundo termo aqui, ó, 16a ao quadrado b dividido por 4a. 16 dividido por 4 dá 4. A ao quadrado dividido por a, 2 menos 1, 1. Então, fica só o a. E o b não está sendo dividido por nenhum b, então é só manter ele ali. Então, fica 4ab. E esse é o resultado da minha divisão. Na última alternativa aqui, eu vou ter aqui, ó, m à quarta, tá, gente? Esse 4 aqui saiu errado. É m elevado a 4. Então, vai ficar assim, ó. 9m elevado a 4 vezes n ao quadrado, dividido por menos 3m ao quadrado. 9 dividido por 3 dá 3, então vai ficar, aqui é mais com menos fica menos 3. M elevado a 4 dividido por m ao quadrado, subtrai aqui os expoentes, 4 menos 2 é 2, m ao quadrado. E o n, como não está dividindo ninguém, fica aqui, n ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 3m ao quadrado, n ao quadrado. E agora, vamos dividir esse último termo aqui. Menos 15m ao cubo, dividido por menos 3m ao quadrado. Menos 15 dividido por menos 3, menos com menos fica mais. 15 divididos por 3 fica 5, 5 positivo. M ao cubo dividido por m ao quadrado. 3 menos 2 dá
1. Então, fica só m elevado a 1, que é o próprio m. E esse daqui é o resultado da minha divisão. Depois disso, a gente estudou a potenciação de polinômios. Então, olha só, eu tenho um polinômio aqui, tá? Que está somando aqui elevado ao quadrado. Como que eu tenho que fazer? Isso daqui é a mesma coisa que ele multiplicado por ele mesmo. Se fosse ao cubo, eu precisava acrescentar mais uma vez aqui, tá? Mas como não é ao quadrado, então é só a gente usar a regrinha aqui da distributiva. Então, esse com esse, 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes y vai ficar 2xy. Y vezes 2x vai ficar 2xy. Y vezes y, y ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4x ao quadrado. 2 mais 2 fica 4xy mais y ao quadrado. E esse é o resultado. Agora, nesse caso, que eu tenho os mesmos termos, só que estão subtraindo. Então, isso vai ficar 2x menos y vezes ele mesmo, 2x menos y. Então, isso é igual esse com esse, 2 vezes 2 dá 4, x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes y vai ficar, como é negativo aqui, menos 2xy. Menos y vezes 2x vai ficar menos 2xy. Menos y vezes menos y, menos com menos fica mais y vezes y ao quadrado. Então, isso é igual a 4x ao quadrado. Menos 2 com menos 2 fica menos 4xy mais y ao quadrado. Ok? E essa daqui é a minha resposta. Ok? Pessoal, só que nessa parte de potenciação, surge o que a gente chama de produtos notáveis, que é quando eu tenho dois termos somando e estão elevado ao quadrado, e dois termos subtraindo, que está elevado ao quadrado. E nesse caso aqui eu tenho essa potenciação, mas toda vez que aparecer isso, dois termos somando elevado ao quadrado, eu posso escrever assim, ó. Eu vou escrever o primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o segundo termo é o b. E quando eu estiver subtraindo, vai ser a mesma coisa. O primeiro termo ao quadrado, só que vai ser menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso é o que aconteceu aqui, ó, nesse exemplo aqui. O quadrado do primeiro termo, ou seja, 2x elevado ao quadrado, é 2 ao quadrado, que é 4, vezes x ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro termo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é y. 2 vezes 2, 4xy, que é o que a gente tem aqui. E mais o quadrado do segundo termo, ou seja, y ao quadrado, que é o que a gente tem aqui. Ou seja, para que serve o produto notável? Para a gente não ter que ficar toda hora fazendo essa distributiva aqui. A gente já sabe como que funciona. Se caso para você seja muito difícil memorizar isso, não tem problema. O importante é que você compreenda como é feita essa distributiva aqui, ok? Da mesma forma aqui, ó, quando eu tenho a diferença, ó, o quadrado do primeiro termo, que é 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repare que desse resultado para esse resultado, a única coisa que mudou foi esse sinal de menos aqui, ó. Que aqui é mais e aqui é menos. Foi a única diferença. E aí, um terceiro caso de produto notável é quando eu tenho o produto, ou seja, a multiplicação, da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Então, vamos fazer isso daqui, ó. Se eu fizer essa multiplicação, a vezes a fica a ao quadrado, a vezes menos b fica menos ab, b vezes a fica mais ab, b vezes menos b fica menos b ao quadrado. Então, isso é igual a ao quadrado, menos ab com mais ab vai anular, porque os dois têm o mesmo valor,
menos b ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver a multiplicação da soma pela diferença, vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. A gente fez bastante esse exercício de produtos notáveis, lá no exercício de 15 ou 13 da página 90 e alguma coisa do caderno 1, que foi o que vocês tiveram bastante dúvida. Então, tem um vídeo gravado que eu postei lá da resolução desse exercício. Se você ficou com dúvida, corre lá para assistir e refaz esse exercício, que era um exercício bem longo, mas vale a pena fazer. Depois, a gente começou a fazer o estudo dos triângulos. E aí a gente viu a condição para a existência de um triângulo. Lembra como que a gente fazia? Que se a gente dava 3 lados de um triângulo, a gente tinha que ver se com esses lados era possível formar um triângulo. Para isso, o que a gente faz? A gente pega o valor do maior lado. Você separa o valor do maior lado. Os outros 2 que sobraram, você soma eles. Se esse valor do maior lado for menor do que a soma dos outros 2, então isso fecha um triângulo. Senão, ele não vai fechar. Ok? Essa é a condição de existência. Agora, a gente viu a soma dos ângulos internos e externos de um triângulo. Eu tinha aqui a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus e a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. A gente estudou a classificação também dos triângulos. Que eu tenho um triângulo escaleno, que é quando eu tenho 3 lados diferentes. O isósceles, que é quando eu tenho pelo menos 2 lados iguais, e o equilátero, que é quando todos os lados são iguais. Eu tenho a classificação também com relação aos ângulos. Todos os ângulos diferentes a gente chama de acutângulo. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto, a gente chama de retângulo. E se eu tenho um dos ângulos maior do que 90 graus, é o obtusângulo. Lembrando que o triângulo isósceles ele tinha algumas propriedades. A primeira propriedade é que os ângulos da base, ó, eles são iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse daqui. Ou seja, esses ângulos são opostos aos lados que são iguais, tá? Então, esses ângulos vão ser iguais também. Além disso, a gente tinha aqui, essa linha aqui, quando eu traçava a altura, ela também era bissetriz e também é mediana. Então, esses lados aqui vão ser iguais também. Eu vou dividir bem no meio aqui do lado. Isso acontece com o triângulo isósceles quando essa base aqui é tomada por referência. Isso não vai acontecer em todos os triângulos, acontece particularmente no isósceles. No equilátero, que é quando eu tenho os 3 lados iguais, existem também algumas propriedades, que todos os ângulos do triângulo equilátero valem 60 graus. Isso é regra, para todos os triângulos equiláteros é 60 graus. E, além disso, eu tenho que a minha altura, para todos os triângulos, ela também é bissetriz e também divide aqui o meu lado em 2 lados iguais. Isso é igual no triângulo isósceles, só que para o equilátero vale para todas as alturas que eu tomar de cada vértice. Já no isósceles não, só vale para essa daqui em específico, ok? E aí a gente estudou também alguns pontos notáveis do meu triângulo. Então eu tinha aqui, ó, quando eu fazia o encontro das alturas, então aqui alturas, eu tinha o ortocentro. Lembrando que quando eu traçava todas as alturas de um triângulo, eu vou ter esse ponto aqui que a gente chama de ortocentro. Quando eu fazia o encontro de todas as medianas, que são as linhas que dividem os lados no meio, o encontro delas a gente chama de baricentro. Então, aqui das medianas. Agora, quando eu tinha o encontro das bissetrizes, ó, que são as linhas que dividem aqui os ângulos no meio, esse encontro aqui vai ser um incentro, ok? Então, aqui é o encontro das bissetrizes.
Lembrando que quando eu tiver um triângulo equilátero, o que acontece? A linha da altura da mediana e da bissetriz é a mesma. Isso para todos os lados. Então, o que vai acontecer no triângulo equilátero? O baricentro, o incentro e o ortocentro são o mesmo ponto. Isso no triângulo equilátero só. Eles estão no mesmo lugar. E daí, eu criei um macete para vocês lembrarem dessas relações. Então, eu escolhi aqui um mascote, que o nome dele é Meba Bean, tá? E para você lembrar desses pontos notáveis, é só lembrar que a gente tem que falar alô, Meba Bean. E aí a gente consegue lembrar esses pontos notáveis. Por quê? Alô, isso daqui é o encontro das alturas, a L de altura, isso daqui vai ser o ortocentro. E aqui, o nome dele, ó, Meba Bean, porque esse ME é de mediana e o Ba de baricentro. E aqui o Bean com 2 Is, tá? Porque BI de bissetriz e o IN de incentro. Então, toda vez que você lembrar do meu mascote, você vai lembrar o que é ortocentro, baricentro e incentro. Então, vamos lá. E a gente estudou também casos de congruência de triângulo. Então, ó, o que são triângulos congruentes? São aqueles que têm 3 lados iguais. Então, ó, esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Então, eu tenho 3 lados iguais e os 3 ângulos também iguais. Ou seja, quando 2 triângulos são congruentes, significa que eles são exatamente iguais. A gente estuda os casos de congruência para provar que esses triângulos são iguais. Então, ó, aqui eu também vou ter os 3 ângulos iguais. Esse com esse daqui com esse daqui e esse terceiro com esse terceiro. Então, o primeiro caso de congruência aqui é quando eu tenho um lado, um ângulo e outro lado aqui congruentes. Então, o ângulo está aqui no meio deles. Então, a gente vai chamar de lado, ângulo, lado. Ok? Se eu tiver esses 3 detalhes, esses 3 elementos iguais em 2 triângulos, eu já posso garantir que eles são exatamente congruentes. Então, todos os lados deles são iguais e todos os ângulos também. O segundo caso de congruência aqui, ó, eu tenho ângulo, lado e ângulo iguais, ó. Esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse e esse ângulo igual a esse. Então, é o caso ângulo, lado, ângulo. Então, eles são iguais, congruentes. Nesse terceiro caso, eu tenho os 3 lados iguais. Então, é o caso L, L, L. Então, esse lado é igual a esse daqui é igual a esse e esse lado é igual a esse. E num quarto caso de congruência, eu tenho esse lado que é igual a esse daqui que é igual a esse, e esse ângulo aqui que é o oposto a esse lado aqui, ó. Então, eu vou dizer que é o caso lado, ângulo oposto, ok? Então, eu preciso... Esse daqui também vai ser um caso de congruência, ok? Qual é o caso que não é, tá? Não é caso de congruência, é o caso ângulo, ângulo, ângulo. Porque se eu tiver os 3 ângulos iguais, isso não garante que o meu ângulo seja igual. Eu posso ter medidas de lado diferentes, tá? Então, isso daqui não é um caso de congruência, ok? Pessoal, então a gente encerra por aqui. Essa foi a revisão parte 1. Na semana que vem a gente vai fazer a revisão parte 2. Foquem na lista de exercícios que vocês têm para fazer, tá bom? E vamos estudar para a gente poder ir bem na prova, tá bom? Se precisarem tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, ok? Até mais!